Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos dar continuidade à nossa reflexão no Sermão da Montanha. Na última reflexão nós abordamos a prática religiosa do discípulo, vendo o tripé que envolve a relação vertical, a oração, a relação conosco, a disciplina do jejum e posteriormente a relação horizontal com o próximo, a caridade. E vale a pena que nós enfatizarmos essa questão da oração, uma vez que, sem dúvida, esse é o texto mais conhecido dos brasileiros, né? Nós sabemos de cor esse texto, muito se proclama esse texto, não sei se ele é compreendido e muito menos vivido. Quando Jesus ensina essa oração, ele coloca no contexto de nós sermos diferentes dos pagãos que usavam de vãs repetições. Essa ideia que nós falamos aqui é esotérica, pensar que podemos manipular a divindade através da repetição de algumas palavras. E é muito comum essa oração ser colocada justamente numa ideia que contrapõe a própria proposta de Jesus. Ele não gostaria que nós usássemos de vãs repetições. Ela não é uma oração mágica. Jesus está, acima de tudo, nos ensinando princípios nessa oração, não apenas para serem entendidos, mas, acima de tudo, para serem encarnados, vividos na nossa realidade enquanto discípulo. Então, nós vamos pensar rapidamente nesse texto. Jesus diz assim em Mateus 6, a partir do verso 9, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder, a glória, o reino para sempre. Amém. Jesus começa mostrando para nós que essa é a oração da intimidade. Ele começa essa oração com a expressão Pai. Nós já falamos aqui que o judeu tinha todo um critério para se referir a Yahvé. Eles usavam uma espécie de criptograma para se referir a Deus. YHWH ficou como Yahvé. Tamanho o medo, o temor de tomarem o nome de Deus em vão. Você imagina nesse contexto, com esse critério, esse zelo rigoroso, Jesus para os seus discípulos diz: olha, quando vocês orarem, digam Pai. Porque Pai remete a essa ideia de confiança para se aproximar. Quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, Ele está dizendo para o discípulo que nele, no sangue de Cristo, inseridos na realidade dessa nova vida em Cristo Jesus, nós temos confiança para chamar Deus de Pai. Alguém já disse que todos os caminhos levam a Deus como juiz, mas somente Cristo nos leva a Ele como Pai. Nós temos essa confiança. Um pouco mais à frente, Jesus vai dizer: olha, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o Pai que é bom, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina é essa confiança para a gente se aproximar, a certeza que seremos acolhidos. Inclusive, no contexto aqui dessa oração, ele diz assim: olha, não sejam como os pagãos, como falamos, mas também não como os fariseus, que gostam de usar a oração como autopromoção, como propaganda de si mesmo, da sua espiritualidade ou suposta espiritualidade. Jesus, quando vocês orarem, entrem no teu quarto. A expressão grega tameion, uma sala depósito, e nessa sala só entrava gente próxima, gente íntima, gente chegada, porque era onde o judeu geralmente guardava suas coisas de valor. Então não entra qualquer pessoa no tameion. Então é nesse contexto de intimidade, de proximidade, que Jesus diz: quando vocês orarem, digam Pai. Na oração a gente aprende que ela é a oração da intimidade. É um encorajamento para que a gente tenha intimidade e comunhão com Deus, confiança para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue de Jesus. No entanto, Jesus logo nos ensina que ela também é a oração do temor. Se por um lado a gente tem confiança para se aproximar e chamar Deus de Pai, na confiança que Ele irá nos acolher, como um pai tem desejo de acolher um filho, Ele logo nos lembra que Ele está nos céus, que Ele é santo, santo, santo. Ou como o escritor de Hebreus diz, que Ele é fogo consumidor,
que ele não pode ser tratado de qualquer maneira, ele não pode ser tratado de qualquer jeito. Nós nos aproximamos confiantes que ele é um pai que nos acolhe. No entanto, não nos esqueçamos jamais que ele é santo, santo, santo. Deve ser tratado com reverência, deve ser tratado com temor. Nós devemos nos aproximar examinando o nosso próprio coração, pedindo perdão a ele, se necessário, pelos nossos maus caminhos, maus pensamentos, por tudo aquilo que desagrada o nome dele. A gente tem que ter essa reverência. Não podemos cair no erro de Sansão, que foi se familiarizando tanto com o sagrado na sua caminhada, porque era tão fácil ele ser tomado por Deus. E sempre a gente vê Sansão caindo em erros, que iam na contramão do seu voto de Nazireu. No entanto, chega um dia que ele se levanta pensando que Deus estava com ele, e o texto diz que Deus já não estava com ele, justamente por causa do seu mau caminho, por conta do seu coração corrupto, dessa falta de temor a Deus. Então Jesus nos ensina que a oração da intimidade, mas também a oração do temor. E Jesus nos ensina aqui que também a oração da submissão. Quando vocês orarem, diga: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. É curioso porque Jesus coloca essas petições à frente do pão, do perdão, do livramento, porque ele mostra que há uma primazia, uma prioridade. Nós, como discípulos, precisamos estar dispostos sempre a colocar a agenda do reino em primeiro lugar. Como Jesus, certa ocasião, que chama os seus discípulos para um retiro, para um tempo juntos, depois de uma missão que eles haviam executado, e aí Jesus atravessa para o outro lado do mar. Quando chega, a multidão está lá, foi à frente. E Jesus cancela o descanso, o retiro, para atender a multidão. Ele olha e tem compaixão, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Jesus cancela aquela agenda para fazer valer uma agenda mais urgente, necessária, que envolve a proclamação do Evangelho, a cura do próximo. Então o discípulo ele tem prioridade. Jesus nos mostra aqui nessa oração que o discípulo tem que estar submisso, debaixo da missão de Deus, e perceber a hierarquia dessa missão, que existem urgências, que existem necessidades maiores do que a nossa própria necessidade. Santificado seja o teu nome. É óbvio que Deus é santo, santo, santo. Agora a petição tem a ver com nós, na nossa vida, tornarmos o nome de Deus santo. Através das nossas atitudes, do nosso procedimento, de tudo aquilo que nós fazemos, das nossas boas obras, que a gente torna o nome de Deus santo na nossa vida. Jesus, sendo santo e perfeito, dizia: em favor deles eu me santifico, dos discípulos, daqueles que viriam a crer, para que quando olhassem para Jesus não tivessem uma visão distorcida de quem era Deus. Então, a relação de Jesus com o Pai era perfeita, uma comunhão plena. No entanto, Jesus procurava, através da sua vida, manifestar exatamente o caráter de Deus, e essa é a proposta nossa para a santidade. Possibilitar que outros vejam o próprio Deus através das nossas atitudes. Por isso, tão necessária a submissão, estarmos debaixo da missão de Deus. Então, Jesus nos ensina que a oração da intimidade, a oração do temor, a oração da submissão, da obediência, mas também nos ensina que a oração da provisão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus aqui já coloca o coração do discípulo em viver o agora para o reino de Deus, a não permitir que a sua mente, o seu coração esteja sobrecarregado com as preocupações do amanhã. Alguém já disse que a fé cristã é a fé do maná, é a certeza que tem para hoje. Quando Deus enviou maná para os israelitas no deserto, ele dizia: olha, você precisa colher o suficiente para hoje. Se colher para amanhã, ele se estraga. E Deus fica irado com o povo que colhe demais para poder guardar para o dia posterior, porque ele queria ensinar para aqueles homens e ensinar para nós hoje, como estava Jesus ensinando para os seus discípulos, a termos confiança em Deus, a descansar que aquele que proveu ontem vai prover agora, hoje, proverá amanhã. Então não precisamos ficar sobrecarregados, porque o pão de cada dia ele vai colocar na nossa mesa.
O rei Davi disse em certa ocasião: olha, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos além de dar o pão. Deus cuida dos seus filhos. Quando o discípulo se lança aos cuidados de Deus, quando o discípulo se projeta na missão, ele tem que ter confiança que Deus irá provê-lo, virá com graça, com provisão sobre a sua vida. Quando Jesus disse para os discípulos, por exemplo, irem numa missão sem levar bolsa, sem levar túnica extra, sem levar dinheiro, ele queria mostrar que eles precisavam depender do poder de Deus, depender de Deus em todo tempo. Nós somos chamados para viver a fé do maná, a oração da provisão, mas também a oração da cura. Perdoa-nos, perdoa-nos. Essa consciência de que tem algo errado conosco, com o mundo. Todo ser humano sabe que existe alguma coisa errada com ele e com o mundo. Todo mundo carrega culpa. É por isso que há tantas clínicas de psicólogos, psiquiatras lotadas. Mesmo que as pessoas não conseguem compreender qual é o real problema, nós sabemos que é um coração desesperadamente corrupto. E aqui, através do perdão, que a gente poderia resumir o Evangelho, inclusive, nessa expressão do perdão, é o perdão que nós recebemos de Deus, a quem nós ofendemos com o nosso pecado. Um perdão impossível de obter pelo nosso próprio esforço, já que a ofensa foi a um ser infinito e nós somos limitados, finitos, mas em Cristo Jesus, que é totalmente humano e nos representa diante do Pai, e totalmente divino, para poder quitar essa dívida eterna, ressurgir dos mortos, nós encontramos perdão, nós encontramos cura para o nosso coração. A oração do perdão também nós aprendemos aqui. Nós aprendemos também que essa é a oração da proteção, do livramento. Livra-nos das ciladas do maligno. Algumas expressões podem apresentar, alguns comentários. Livra-nos das ciladas do maligno. Não nos deixeis cair em tentação. Tiago, no capítulo 1, vai dizer que Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus, ele pode nos provar, inclusive vai fazer isso conosco. Quando Jesus se batiza, o texto diz que ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem tenta o cristão é o diabo, é o maligno. Deus, através das provações da vida, e é por isso que Tiago diz que a gente deve encará-las como motivo de alegria, porque é através dela que nós crescemos, somos aperfeiçoados na fé. Ele aperfeiçoa o nosso coração para que a gente não caia diante dessas ciladas, diante das tentações que Satanás coloca no caminho do discípulo. Então Deus nos aperfeiçoa, ele vai nos fortalecendo para que a gente não caia. Então é por isso que a oração é livra-nos das ciladas do maligno. Aí vale a gente pensar no desdobramento disso, que essa oração de nos livrar das ciladas, ela, diante do que foi dito aqui, do que a gente pensou aqui sobre a aprovação, ela envolve a aprovação. Nós pedirmos para que Deus fortaleça o nosso coração, e isso envolve provações para que a gente possa resistir a essas ciladas na nossa caminhada. Jesus fala, olha, é a oração da intimidade, então. É a oração do temor, é a oração da submissão, é a oração da provisão, é a oração do perdão, da cura, é a oração do livramento. Mas essa oração ensinada por Jesus, nós vamos perceber que ela está toda no plural. É o Pai, mas é o Pai nosso, não é o meu Pai. É o pão, mas o pão nosso. Perdoa-nos, livra-nos. E a gente aprende aqui também que essa é a oração da fraternidade. É lembrar que Deus é o meu Pai, mas é Pai do meu irmão. É lembrar que o chamado é para viver em comunidade. Não existe vida cristã fora da comunidade. Se nós somos criados à imagem de um Deus comunitário, Pai, Filho e Espírito, nós somos gerados para viver em comunidade. Nós somos seres relacionais, feitos para viver em comunidade. A pandemia, alguns anos atrás, mostrou a necessidade do ser humano de relacionamento. Como as pessoas ficaram deprimidas, angustiadas, em depressão, por conta do isolamento. Porque nós precisamos de tato, fé, contato. E Deus nos criou para viver dessa forma. Quando Ele coloca no plural, é para nos mostrar que somos chamados para viver nessa
fraternidade, em uma grande família. Alguém já disse que mesmo com os problemas que existem, evidentemente onde há pessoas pecadoras, haverá problemas. Nós estamos ainda na igreja militante, não na triunfante, que reina. Nós aqui na militante vamos ter desgastes, dificuldades. E quem chama Deus de Pai não tem o direito de escolher irmão. A gente precisa aceitar os nossos irmãos com as suas diferenças e conviver, porque esse é o propósito de Deus. É através disso que a gente cresce, amadurece, obedecendo os mandamentos recíprocos, amando, perdoando uns aos outros, dando suporte uns para os outros e assim por diante. É a oração da fraternidade. Mas Jesus nos ensina também que é a oração da partilha, porque não é só o Pai que é nosso, mas o pão também é nosso. Há muitos que estão até dispostos a compartilhar o Pai, mas não têm nenhuma disposição de compartilhar o pão, de compartilhar aquilo que tem sido agraciado por Deus. Se esquecem que não são donos, mas apenas mordomos daquilo que lhes foi entregue. Toda a prata e ouro pertence a Deus, toda a terra pertence a Deus, mas Ele entregou aos homens para quê? Para que os homens cuidem, para que os homens administrem, da forma que o próprio Deus administraria se estivesse no nosso lugar. É isso que significa ser semelhança de Deus, é governar sobre a terra como Ele governaria, ou seja, servindo. E nesse sentido, todo o recurso que temos deve ser usado com sabedoria, deve ser usado pensando nessa urgência, nessa hierarquia, nas causas do reino de Deus, e isso implica muitas vezes nós partilharmos o nosso pão. Jesus viveu de uma forma generosa em todo o tempo. Ele partilhou o pão. Ele sempre estava disposto a cuidar dos necessitados, tanto que quando Judas saiu para trair Jesus, o texto diz que os discípulos, lá em João, pensaram que ele fosse entregar alguma esmola para os pobres. Por quê? Porque isso era algo comum na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Ele se preocupava com o carente, com o necessitado. A igreja primitiva também abraçou esse cuidado com o pobre, com a viúva, com o órfão, e nós como igreja devemos ter esse coração generoso. E olha que alguns exemplos bíblicos vieram de pessoas carentes, de pessoas simples, desprovidas de recursos, não pessoas que tinham prosperidade financeira, abundância, como é o caso dos irmãos da Macedônia, que Paulo usa para servir de exemplo para o pessoal de Corinto, de que aqueles irmãos da sua extrema pobreza levantaram um recurso para poder acolher os necessitados de Jerusalém, aqueles que estavam sendo perseguidos, afastados das suas famílias, das suas casas, perderam quase tudo e precisaram ser socorridos, e os irmãos da Macedônia, da extrema pobreza, fizeram questão de ofertar na vida deles. A oração da partilha é o que a gente aprende aqui também com o próprio Jesus. Então, não é apenas essa oração vertical, ela traz desdobramentos na nossa vida horizontal com o próximo. É tanto lembrar da fraternidade, como lembrarmos da própria partilha, e também como lembrarmos da necessidade de quebrar cadeias, de libertar a nossa vida e o próximo, através de uma disposição em perdoar. Essa é uma das condicionantes da Escritura. Jesus diz: perdoa os nossos pecados, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, tem uma condicionante aqui. Se eu não perdoo o meu próximo, tampouco recebo o perdão de Deus. Isso é sério. Jesus conta uma parábola após esse texto, e ele vai dizer daquele que recebeu um grande perdão, que foi quitada a sua dívida, que era enorme, impagável, alguém que devia para o rei, e que não conseguiu perdoar a dívida de um semelhante, que era muito menor. E o rei, ao ficar sabendo, fica furioso e prende aquele homem, porque ele havia sido generoso com ele, e ele não conseguiu ser generoso com o seu próximo, o seu semelhante. Muitos que receberam o perdão de Deus, receberam essa graça de um pecado que era impagável, de uma situação impossível para nós, e muitas vezes têm dificuldade de perdoar o próximo. Se esquecem daquilo que João disse, que aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aí ele vai além na sua primeira carta e diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida, e os homicidas não herdarão o reino dos céus. Então é muito sério
essa palavra de Deus para nós dá disposição para perdoar. A gente romper com as desuniões, romper com as nossas brigas. Aliás, em 1 Coríntios 11, Paulo diz que alguns haviam morrido porque participaram da ceia, que rememora a união do cristão com Cristo Jesus, a participação no corpo de Cristo Jesus, o sacrifício do perdão, e participaram sem discernir o corpo. O texto diz que muitos vieram a morrer por conta disso. Enfrentaram o juízo de Deus. A igreja de Corinto, ela tinha desunião por vários motivos, predileções. Uns diziam que era de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo. Por classe social, os ricos comiam e deixavam os pobres com fome. E aí Paulo precisa ser severo com essa igreja e firme com ela para ela se lembrar o que ela é, a quem ela pertence. Meu irmão, se você precisa perdoar alguém, se é alguém que te ofendeu e você tem carregado isso, você tem feito mal para si mesmo. Perdoe hoje e se liberte hoje e liberte o seu próximo hoje. Por isso que Jesus ensina que a oração da libertação, a oração do perdão, ela quebra algemas na nossa vida e na vida do nosso próximo. Seja generoso e perdoe aqueles que arrependidos venham te pedir perdão. Esteja disposto a perdoar sempre. Não carregue ninguém contigo. Não carregue ninguém na sua alma. Seja generoso, pronto a perdoar. E Jesus nos ensina, por último, que essa é a oração do cuidado mútuo, do pastoreio mútuo. Livra-nos, no plural. A gente falou aqui de pedir para Deus nos livrar das ciladas do maligno, mas enfatizando a nossa vida. Mas se está no plural, se essa petição está no plural, a gente pode trazer uma aplicação pensando nesse cuidado mútuo, esse pastoreio mútuo. A gente se preocupar com os nossos irmãos para que eles não caiam. A gente seja, como disse Paulo, suporte na vida deles, mantendo-os de pé. E se a gente surpreender-os em pecado, repreendê-los, mostrar que o erro. Se não escutar, a gente trazer 2 ou 3 testemunhos, porque isso é cuidado mútuo, é pastoreio. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, que Deus separou alguns para dar equipamento para a igreja, para que ela cumpra a obra do ministério. E os santos venham se aperfeiçoar através desse pastoreio mútuo. O exercício dos dons, o cuidado um com o outro, vai gerando esse aperfeiçoamento. Os apóstolos e profetas nos confiaram a Bíblia. Os evangelistas também estão ali atrelados no evangelho, mas aqueles que proclamam o evangelho até hoje, que são evangelistas, têm essa facilidade, esse dom natural. E os pastores mestres que, a partir dessa revelação que foi entregue pelos apóstolos e profetas, ensinam a igreja, ou seja, dão equipamento. Mas a igreja, ela faz esse pastoreio mútuo e edifica cada um, e assim nós vamos sendo aperfeiçoados, nós amadurecemos como cristãos. Jesus nos ensina então que é a oração desse cuidado mútuo, dessa proteção mútua, a oração da intimidade, a oração do temor, a oração da submissão, a oração da provisão, a oração da cura, a oração da proteção. E aí Jesus fala, é a oração da fraternidade, é a oração da partilha, é a oração da libertação e a oração do cuidado mútuo. Que Deus nos encontre fiéis a esses princípios, orando consciente, não de maneira mecânica, consciente, pedindo que essas coisas sejam uma realidade em nós, e a partir desse pensamento correto, que Deus possa mudar o nosso sentimento e as nossas ações, que elas estejam completamente alinhadas com a vontade de Deus, expressa nesse texto tão repetido no nosso país, que ele possa ser compreendido e vivido mais e mais, para que a gente mude a realidade da nossa nação. Seja isso na minha, na tua vida, e que Deus abençoe poderosamente cada um.